Pronto. Boa noite, então, oficialmente. Sejam todos bem-vindos. Aviso que, a partir de agora, este encontro está sendo gravado, para a gente poder também compartilhar e disponibilizar para os colegas depois. E eu vou me apresentar, para quem não me conhece ainda, para quem está chegando aí pela primeira vez. Esse projeto, antes de eu me apresentar, eu vou apresentar o projeto, que é a Ciranda da Presença. Eu comecei esse projeto ano passado e eu fiz um ciclo de 8 semanas e a proposta era que fossem 8 semanas. Mas quando as 8 semanas chegaram ao fim, a gente estava muito engajado, já tinha pegado, né, aquele costume semanal de estar aqui nesse dia, nesse horário. Aí acabei estendendo aí para, acho que até meados de outubro. Aí, quando foi em outubro, eu comecei um outro projeto na rede social e não dava para manter as duas coisas ao mesmo tempo, e aí eu finalizei. E aí, agora, nesse começo de ano, tive esse grande chamado, né? Vi que tem muitas pessoas interessadas em conhecer, pessoal aí que está estudando neurociência, que quer compreender o comportamento, ter um gerenciamento melhor das emoções. Então, estamos aqui mais uma vez com essa ciranda. E por que ciranda, né? Ciranda é aquilo que as pessoas podem entrar e sair a qualquer momento, né? Então, quem está na ciranda abre as mãos para receber as outras pessoas. E quem por algum motivo não puder, não estiver legal, também pode sair, ninguém fica chateado, é um entra e sai com a frequência que vocês estiverem aí. Quem sentir, né? Quem sentir de praticar, de conhecer. E a presença é a prática da presença. Eu costumo dizer que a gente precisa conhecer o nosso cérebro para saber usar o nosso cérebro, porque precisa de alguém estar no comando. E se não tem ninguém no comando, a gente está aí vivendo no piloto automático, vai saber sob o comando de quem, né? Então, alguma autonomia a gente tem, talvez não muita, à luz da neurociência um pouco mais profunda, mas sim, nós somos capazes de ter escolhas mais conscientes, somos capazes de observar e direcionar os nossos pensamentos e assumir realmente um protagonismo na nossa história. Eu sou a Vivian, eu sou nutricionista de formação, hoje eu atuo com hipnose clínica e mindfulness, e a minha abordagem ela é toda comportamental. Ela é baseada no estilo de vida, na mudança do gerenciamento das emoções, mudança de hábitos, e começou pela prática alimentar, né? Porque eu, enquanto nutricionista, eu percebi que não é no prato da pessoa que está a questão, né? Dizer a ela o que comer que vai mudar o comportamento dela em relação à alimentação. Então, eu comecei a estudar a neurociência e o comportamento humano para saber, bom, como é que a gente se comporta? Quais são as nossas emoções? O que nos leva a gente a se comportar? E aí eu comecei esse estudo e não parei nunca mais, na verdade, né? Faço especialização atrás de especialização, gosto de entender mais profundamente, à luz da ciência sempre, e perspectivas diferentes, né? E através de escutar perspectivas diferentes é que eu construo esse meu embasamento que eu uso nos atendimentos, que eu trago aqui, que eu coloco nas redes sociais. Inclusive, minha rede social está aí, vai ser um prazer trocar com vocês por lá também. É um incentivo para mim, que sou uma pessoa extremamente introspectiva, e até 2019 não tinha nenhuma rede social, mas eu decidi que eu tinha algo a passar para as pessoas, que eu posso colaborar muito na vida das pessoas. Então, é um grande desafio para mim e qualquer incentivo é bem-vindo. Essa é a base do trabalho que eu exerço hoje, que é a nutrição emocional, que a gente começa pela saúde física, é claro, nesse corpo físico a gente precisa sim se alimentar bem, dormir bem, beber água, se movimentar, se exercitar, mas o que mais? Né? O que mais a gente precisa para nutrir a nossa vida, para nutrir o nosso corpo, para nutrir o nosso ambiente? Aí a gente entra nas emoções, saber reconhecer e lidar com as emoções. A gente nutre também a nossa mente, com os pensamentos, principalmente, o ambiente que a gente vive,
seja o ambiente físico mesmo, a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, os ambientes que a gente frequenta, que a gente escolhe frequentar. Será que esses ambientes estão nos elevando ou estão nos colocando para baixo? Os relacionamentos que a gente nutre, as conversas, a comunicação que a gente tem com as pessoas. Nossa nutrição também cultural, livros, cursos, entretenimento, cinema, teatro, músicas, o que é que deliberadamente a gente está colocando para dentro. E a nutrição espiritual, seja qual for a religião ou crença, ou sem religião, mas um alinhamento espiritual para a gente entender que tudo isso faz parte de um todo. E que todos nós estamos, de certa forma, conectados. A gente, quando está num ambiente diferente, o ambiente modula o nosso comportamento. Eu, quando eu vou participar de um evento formal, eu me visto para esse ambiente. Quando eu estou com a minha família, com os meus amigos, eu me comporto diferente. Então, sim, o ambiente faz diferença. E o que eu quero trazer como ponto de abertura de consciência mesmo é isso. O que é que você tem escolha e acaba não escolhendo? Então, por exemplo, o que você escolhe comer, os ambientes que você resolve frequentar, os relacionamentos que você cultiva e assim por diante. E aqui a gente começa a entrar no espírito do mindfulness, com esse pensamento de Confúcio, que ele diz: onde quer que você vá, vá com todo o seu coração. E eu diria mais, vá com todo você, vá por inteiro. O Jon Kabat-Zinn, que é uma das pessoas que trouxe a meditação para o Ocidente e a chamou de mindfulness, inclusive, porque isso vem lá da meditação Zen. Eu posso tirar um desses encontros para contar um pouco dessa história, de como surgiu o mindfulness. Ele vai além, né? Ele diz assim: aonde quer que você vá, é lá que você está. Então, o que isso quer dizer, gente? Que a gente tem muito... tem essa coisa do erro de Descartes, né? Que ele diz corpo e mente, penso, logo existo. E, na verdade, é um erro quando a gente fala, bom, penso, logo existo, mas e o que mais, né? E esse ser orgânico? Então, corpo e mente é uma coisa só. E é muito comum, principalmente hoje, que a gente tem distrações de todos os tipos imagináveis, a gente tá aqui, presencialmente, fisicamente, mas com a mente divagando, criando ansiedades para o futuro, pensando em bobagens que a gente fez no passado. É muito comum isso acontecer. Então, a prática da presença vem trazer justamente você inteiro, seu corpo, sua mente, suas emoções, para este momento presente. Um alinhamento da onde você está com o que você está fazendo. E aí a gente chega neste nosso cérebro maravilhoso, essa grande máquina que nós precisamos saber operar. Imagina que você tem um super computador ou um super carro, não sei, você pode usar a analogia que fizer mais sentido para você. Só que você não sabe ligar, não sabe mexer, está utilizando o básico do básico. Ou seja, você vai viver ali. É igual você ter vamos dizer, um supercomputador aí. Não sei qual, gente. Um Mac, alguma coisa assim. Eu não manjo nada de computador nem de carro, eu manjo de usar. Se está funcionando, para mim está ótimo. Mas imagina que você tem uma máquina que ela pode resolver várias coisas para você, mas você fica aqui só usando o editor de texto, digamos. Ah, não, só vou usar o Word. E enquanto que a máquina poderia otimizar muito do seu tempo, te trazer vários outros benefícios, te ajudar a organizar a sua vida. E o nosso cérebro é assim. Ele funciona. Ele tem, inclusive, um modo padrão de funcionar, que é o que faz a gente existir, falar, pensar. Agora, como é que isso está funcionando quando você não está prestando atenção? E aí, lembra, o ambiente está nos modulando. Vou dar um exemplo de supermercado. Não sei se vocês sabiam, mas a partir de agora vocês vão saber. Quando você entra no supermercado, o supermercado ele tem um cheiro específico, que é para já te despertar
um apetite, para você ter ali aquela lembrança de um alimento palatável e de você comprar mais coisas. O lugar que as coisas estão dispostas no supermercado tem uma lógica, tem um neuromarketing por trás que a gente nem imagina. Então, todo o ambiente ele está sendo usado para nos modular, para nos persuadir. E as pessoas que sabem disso, que estudam isso, sim, elas estão nos persuadindo o tempo todo. Então, é hora da gente também conhecer essas armas da persuasão, como o nosso cérebro funciona, como é que nós somos modulados pelo ambiente, para a gente não ser feito de marionete. Eu trouxe aqui uma breve pincelada de um artigo científico, que eu não vou falar exaustivamente sobre os achados, mas é só para a gente pegar esses pilares do mindfulness. O que ele fala? Esse artigo ele é de 2015, tá? A gente tem hoje em dia muitos artigos sendo feitos com gerenciamento de estresse, com autocompaixão, com vários benefícios fisiológicos, inclusive, da prática regular de mindfulness. Então, só para entender por que nós estamos aqui, por que, afinal, nós vamos praticar mindfulness e o que isso pode trazer de bom para a nossa vida. Então, vamos lá. Nesse artigo, eu peguei apenas essa imagem, esse é o único slide sobre o artigo, porque ele é bem didático, exatamente sobre isso. 3 grandes benefícios que foram separados aí em controle da atenção, regulação das emoções e autoconsciência, né? Self-awareness é algo como eu estar consciente de mim mesmo. Tudo isso para quê? Autogerenciamento. Eu me entender enquanto ser humano, eu comigo e eu perante o meu ambiente, perante a humanidade, perante a comunidade, e como é que eu me regulo, como é que eu me gerencio. E aí a gente entra com inteligência emocional, a gente entra com estimulação cognitiva, com comportamento, lembrando, né? Tudo é comportamento, né, gente? Você resolver comer ou não comer alguma coisa, você resolver ir ou não à academia, você resolver responder de determinada forma para uma pessoa, de uma forma mais rancorosa ou mais amorosa, tudo isso é comportamento. E aí, nesse gráficozinho, nesse organograma de baixo, o que ele diz? Tem 3 grupos de pessoas que estão no estágio inicial da prática. Então, essas pessoas nunca tinham praticado mindfulness antes ou nenhum tipo de meditação antes na vida. E a gente está falando de gente como a gente, tá? Em cidade grande, com trabalho, com casa, com estudo, com filho, no meio desse caos que a gente vive. A gente não está falando de um estudo feito lá nas montanhas do Tibete. Não, é tudo aqui gente como a gente. Pessoas que nunca tinham esse early stage, primeiro estágio, pessoas que nunca tinham praticado nada de meditação nem de mindfulness. Elas começaram a praticar 20 minutos por dia e fizeram esse estudo, se não me engano, depois de 1 mês. As pessoas middle stage já tinham uma prática consistente há mais de 1 ano e as de estágio avançado já tinham uma prática consistente há mais de 3 anos. E qual que foi a diferença entre as pessoas? Bom, quem nunca tinha meditado, mas meditou durante 1 mês, por 20 minutos, ele estava colocando uma ação consciente. Depois, se vocês assistirem o encontro passado, eu falo um pouco nisso, né? Que quando a gente começa um hábito, quando a gente começa uma coisa diferente, a gente tem que colocar um esforço consciente, porque o nosso cérebro ele fica meio que ali no modo padrão, no modo sobrevivência, e qualquer gasto de energia, qualquer aprendizado, ele fala assim, ai, para quê? Tá bom assim. Sabe aquela procrastinação da gente? Aquela preguiça? É o cérebro falando, fica aí no sofá mesmo. Para que se levantar? Para que ir para a academia? Ele tem um modo ali que ele não quer gastar energia. Então, quando a gente quer aprender algo novo, colocar um esforço novo, colocar um hábito novo em andamento, a gente precisa, sim, de um esforço consciente, dedicado nesse começo. Por isso que todo começo de atividade, ele é mais difícil.
Aí você fala, não vai dar, deixa para amanhã. E aí a gente acaba que não muda, porque a gente não vence esse primeiro estágio. Mas esse esforço consciente ele é necessário, até o seu corpo aprender o que fazer, colocar esse comportamento novo no modo automático, e aí você não vai mais precisar se preocupar em gastar tanta energia. E as pessoas que já meditavam há 1 ano? Bom, elas têm um esforço menor de ter esse wandering, quando a mente se distrai. E qual que é o grande lance, gente? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco na hora da prática. A mente, ela vai se distrair. Podem ficar tranquilos e não achem que está dando errado se vocês se distraírem. Ela vai se distrair. É assim. Ela é feita para te distrair. E aí, só que você se distrai, e aí você percebe que você se distraiu e traz a tua atenção de volta. Esse é o grande lance do mindfulness. E essas pessoas que estavam aí nesse estágio intermediário, elas colocavam um esforço para trazer a mente de volta quando a mente se distraía. Então, elas não tinham um esforço tão grande quanto quem tinha acabado de começar a meditar há apenas 1 mês, mas sim, elas ainda tinham esse esforço de ficar trazendo a mente de volta toda hora. E as pessoas do estágio avançado, ou seja, a gente tem, depois em outros artigos eu posso trazer para vocês, a gente tem mudanças físicas no cérebro, quando a gente medita há um bom tempo, assim como a gente tem mudanças físicas no cérebro quando a gente aprende a tocar piano, quando a gente sai para correr, quando a gente coloca um hábito em modo automático, né? Que quando a gente realmente aprende a fazer algo novo, seja desenvolvendo um ouvido musical ou habilidades manuais, o nosso cérebro fisicamente ele vai se adaptando a essa sua nova tarefa. E os meditadores avançados têm um traço físico já de que o córtex pré-frontal ligado com as regiões límbicas, né, que são as regiões da emoção, eles têm essa conexão de uma forma diferente. Então, eles fazem menos esforço para ter essa atenção, esse estado de atenção. E é interessante a gente notar, e a gente vai ver isso também ao longo dessa apresentação e na prática, que o mindfulness, ele não é um relaxamento profundo. Pelo contrário, a gente testa estar atento. A gente está mantendo o foco em algo. E para a gente manter o foco em algo, é algo ativo. Eu preciso estar com a minha atenção voltada para aquilo. Não é passivo, não é um relaxamento, diferente de um estado de hipnose, por exemplo, quando você se permite um relaxamento, quando você se permite um olhar para o seu mundo interior. Para o mindfulness, a gente está em awareness, ou seja, a gente está atento, ligado, direcionando realmente o foco e a consciência. E aí eu trouxe um esquema que é um esquema apenas didático, tá? Eu falo isso porque tem muitas críticas, né, a essa divisão trina do cérebro, mas é um esquema didático que, no nosso momento aqui, ele é excelente, que é o quê? 3 grandes regiões que o cérebro estaria dividido. O reptiliano, que tem esse nome porque, ao longo do desenvolvimento das espécies, ele é o mais antigo, realmente vem ali dos répteis, porque é o instinto de sobrevivência. É o que faz nosso coração bater, o nosso olho piscar, o nosso sangue circular. Se você não estiver fazendo nada, isso aí está funcionando, porque é o nosso modo de sobrevivência. Por ele ser o nosso modo de sobrevivência, ele é também responsável pelo medo, porque o medo protege. Quando a gente começa a ver a ansiedade que a gente vive hoje no nosso meio urbano, a ansiedade e o medo, elas no cérebro, elas têm o mesmo local de ativação. Exatamente o mesmo local de ativação. Mas é um sistema que ele é ativado por motivos diferentes. Aí a gente pode falar mais sobre essa questão da ansiedade. Mas é aí, nesse modo de sobrevivência. Um exemplo bem simples da gente entender isso. Quando a gente leva um susto. Vamos dizer que eu estou aqui sentada, distraída na minha, trabalhando no computador, super focada no meu trabalho. E aí
entra alguém correndo e fala assim, vive não sei o quê, bota a mão assim. Bom, eu não sei vocês, mas eu dou um pulo. Eu... Gente, que susto. E quando a gente toma um susto, pode reparar que às vezes até instintivamente você vai meio assim, que dá um tapa na pessoa. É instintivo mesmo. E não é uma coisa que fala assim, ah, não, mas é uma pessoa que mora comigo, ele está vindo falar comigo e não tem nada demais. Gente, não dá tempo de pensar tudo isso. Porque o instinto de sobrevivência, ele já disparou seu coração, ele já fez a pupila dilatar para você ficar pronta para fugir ou lutar. É o nosso sistema de luta e fuga que é ativado. Por isso que estresse crônico, ansiedade, a gente tem muito desses sintomas, tá? Porque o corpo entende que a gente está o tempo inteiro nesse perigo, que é quando a gente tinha que fugir do leão. Então, esse nosso instinto de sobrevivência, ele tinha que ser muito aguçado. Mas hoje, a gente fica ativando esse estresse por outras questões menos perigosas do que fugir do leão. Então, esse é o nosso complexo reptiliano. Aí a gente vem para o sistema que é ligado aos mamíferos, que é o sistema límbico, que já é mais ligado às emoções. E aí as emoções, elas estão sendo contra-regulamentadas com o neocórtex, que é a nossa função lógica, nossa função intelectual, nossa função de planejamento. O neocórtex é o que nos faz sermos seres humanos. Nossa capacidade de olhar para o futuro, de planejar. Então, todo esse processamento lógico, ele está o tempo inteiro conversando com o límbico, que é as emoções, e a gente muitas vezes acha, não, eu sou muito racional, eu tomo decisões baseadas no meu instinto racional. A gente tem aquela questão, né, do lado direito e esquerdo do cérebro, que hoje a gente sabe que isso também não existe mais, mas a grande verdade é que nós somos o tempo inteiro regulados por nossas emoções. Por isso que entender, reconhecer como essas emoções surgem, porque elas não surgem do nada, é que é tão importante para a gente ter esse alinhamento do que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, com o que eu vou me comportar, realizar, agir. Vamos explorar isso um pouquinho mais. O que acontece? Eu tenho um estímulo. O que é estímulo, gente? Estímulo é eu escutar um barulho lá fora, passar uma pessoa aqui, eu sentir um cheiro. Simplesmente eu abrir o olho e estar enxergando. Isso é um estímulo. O estímulo está vindo do ambiente externo. Para eu captar esse estímulo do ambiente externo, eu tenho os meus sentidos. Então, eu enxergo, eu sinto cheiro, eu sinto gosto, estou escutando, estou sentindo aqui as superfícies, tudo isso é estímulo. Tudo bem. Aí a gente tem um estímulo, a gente tem uma resposta a esse estímulo. Que é o quê? Vamos dar um exemplo assim prático. Lembra que a gente tem um modo sobrevivência ali, modo luta ou fuga, para a gente literalmente não morrer. Vamos dizer que você está dirigindo um carro, ou uma bicicleta. Vai, quem não dirige carro, imagina que você está numa bicicleta. E aí, de repente, passa uma criança correndo. Na hora, antes de qualquer coisa, você vai frear. Você não vai olhar, mas se eu frear, tem gente vindo atrás de mim. Mas... Não, é uma resposta instintiva. É automático isso. Primeiro, o teu corpo reagiu. Primeiro, aquele sistema reptiliano. Depois, o neocórtex vai perceber, nossa, era uma criança correndo. Ou, às vezes, nem era. Às vezes, era um saco plástico que saiu voando e você teve essa resposta instintiva até perceber que não era uma criança. Então, isso é automático. Só que aí vamos para um exemplo um pouco menos drástico. Vamos dizer que você está no seu trabalho e você tem pessoas que trabalham com você. E alguém fala algum negócio que você não gosta. E aí, na hora, você vai lá e retruca, daquele jeito assim, mais mal criado possível. Quem nunca, logo depois de falar alguma coisa, pensa assim, ai, meu Deus do céu, para que eu fui falar isso? Porque a resposta, a comunicação que você deu ao estímulo que você recebeu foi automática, foi instintiva. Você não parou para pensar, foi na hora. Ah, mas e aí, gente? O que a gente faz, né? Entre esse estímulo e essa resposta é que está o nosso mindfulness.
Sabe aquela questão do conta até 10 antes de responder? Conta até 10 antes de responder aquela mensagem que te fez o sangue subir. Você ficou com raiva. E aí você vai... Aí não, para. Não precisa responder agora. Conta até 10. De preferência, inclusive, responde no dia seguinte. Porque no dia seguinte, então, ó, você vai ter toda uma regulação ali que acontece durante o sono. Aquilo ali vai parecer bobagem. Mas a gente tem que criar esse espaço entre o estímulo e a resposta. E é isso que a gente pratica quando a gente pratica mindfulness. É esse espaço que a gente começa a ensinar o nosso cérebro a se comportar dessa forma, estando atento. É o tal do conta até 10. Mas a gente aprende a usar isso com a nossa respiração. Então, entre o estímulo e a resposta é que nasce essa sabedoria. A gente deixa de responder tão instintivamente, e aí entra o quê? Regulação emocional, entra toda a regulação que a gente tem com os nossos comportamentos, como é que a gente está se comunicando com as pessoas ao nosso redor, e cria, então, esse espaço para acabar com essas respostas automáticas. Elas vão continuar acontecendo? Claro que vão, mesmo porque são coisas que têm respostas como as de susto, a de medo, que elas são instintivas, elas vão acontecer primeiro no corpo, mas o seu cérebro já vai estar atento e fala, opa, essa é uma resposta instintiva, deixa eu dar uma respirada aqui antes de eu falar uma bobagem. Como que acontece essa regulação das emoções? Então, eu falei mais sobre isso no encontro passado, vou só repassar esse caminho aqui, porque a gente já vai chegar na parte da prática. O que acontece, gente? O meu pensamento, ele está o tempo inteiro, né? A gente tem, grande maioria de nós, uma mente tagarela. Uma mente que está conjecturando, que está falando sozinha, que está fazendo, né, debates, inclusive, né? Quem é que aí não pensa que tem aqueles dois, um anjinho, um diabinho? A gente tem uma mente tagarela. Tá tudo bem, a gente tem mesmo. O grande lance agora é que a gente vai começar a aprender a olhar para essa mente tagarela sem se identificar com ela. Eu não sou os meus pensamentos. O que acontece? O meu pensamento, ele está ali sendo processado o tempo inteiro. O que eu estou pensando me leva a me sentir de uma determinada forma. Então, eu vou dar 2 exemplos para a gente entender. Um para o lado bom, um para o lado ruim. Vamos dizer que eu estou aqui pensando, ai, nada dá certo para mim. Ih, mas aquilo ali não vai funcionar. Mas eu não posso ir não sei aonde que eu vou ser assaltado. Eu estou pensando. Só de eu pensar nisso, eu venho me sentindo assim, angustiada, triste. Isso vai me gerando um sentimento. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, mas eu não vou passar. Tem tanta gente melhor do que eu. E aí eu começo a me sentir dessa forma. Vou usar esse exemplo da entrevista de emprego agora, então, para continuar nessa linha de pensamento. Não vai dar certo. O meu currículo nem está tão bom. Mas se eu tiver trânsito, eu vou me atrasar. Esse seu sentimento vai te levando a uma descarga de neurotransmissores e de hormônios, tá? Ou seja, é algo que eu estou pensando que o meu corpo está dando uma resposta física. Uma resposta física. Nós somos um conglomerado de células, não se esqueçam disso. Nós somos um conglomerado de trilhões de células, 86 bilhões de neurônios e mais muitos milhões de bactérias e outros seres vivos. Mas nós somos esse ser orgânico. E quem é que está regulando essa parte orgânica? Os nossos pensamentos. E aí eu estou com esse sentimento, não vai dar, minha postura até já muda, né? Começa a ficar assim mais cabisbaixa, não sei o quê. Qual esse comportamento que você vai ter? Acho que eu nem vou. Melhor eu nem ir. Não vai dar certo mesmo? Eu nem vou. Isso é um comportamento. O que acontece? Quando eu repito um comportamento 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele se torna um hábito. Lembra que o corpo quer economizar energia? Então, um hábito é algo que o corpo colocou no automático.
que ele não precisa mais colocar um gasto de energia ali para acontecer. Então, para o corpo é super legal colocar as coisas no automático. Mas o que é que está sendo colocado aí no automático? É eu fugir de uma situação? É eu não querer me expor em público? E aí eu fico arrumando um monte de desculpas para isso não acontecer? Ah, eu nem vou na entrevista de emprego. Ah, eu também nem vou fazer aquela prova de concurso. Ah, nem vou me matricular naquele curso, que eu sei que eu não vou acabar mesmo. Isso também se torna um hábito. Quanto mais você foge de uma situação, melhor você fica em fugir daquela situação. E aí, o que acontece? Que esse conglomerado de hábitos tem o nosso resultado, que é a nossa vida hoje, o nosso estilo de vida. Agora, vamos para o exemplo positivo, né, gente? Vou usar o mesmo cenário do trabalho, do profissional. Pensamento. Tem uma entrevista de emprego amanhã. Dá uma ansiedade? Dá. Mas olha o que eu vou fazer com essa ansiedade. Eu vou usar essa ansiedade para me programar, para me planejar. Aonde que é o lugar que eu tenho que ir? Como que é esse lugar, essa empresa? Qual a cultura deles, os valores deles? É longe da minha casa? Eu já fui para aquele lugar antes? Que ônibus eu vou pegar? Quanto tempo será que eu levo? Será que tem trânsito essa hora da manhã? Olha só, quem está fazendo isso é a ansiedade. É um sentimento que, se eu ficar alimentando para dar errado, eu vou ficar achando que vai dar errado, mas nesse momento eu estou utilizando essa mesma ansiedade para me planejar, para me organizar. E aí eu estou super confiante. Vou sair cedo, já sei o caminho, já preparei aqui meu currículo, minha conversa, eu sei me comunicar com as pessoas. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo confiante, estou me sentindo corajosa. Esse sentimento está dando uma descarga de neurotransmissores que estão me fazendo me sentir mais confiante, mais corajosa. Como é que eu vou me comportar? Eu vou dormir cedo, eu vou acordar cedo, porque eu quero tomar aquele banho antes de sair, vou deixar minha roupa separada. Isso é um comportamento. E aí eu repito esse comportamento várias e várias vezes, isso se torna um hábito para mim. E aí, esse hábito, repetidas vezes, se torna um resultado. Eu vou me matricular naquele curso. Tem uma oportunidade melhor de trabalho? Eu vou lá ver qual é. Ou então, vou frequentar um ambiente diferente, com grupos de pessoas diferentes, porque eu estou querendo aprender determinadas coisas que eu ainda não sei. E isso se torna também um hábito. Isso vai trazer o teu resultado. Tudo isso porque você começou a observar os seus próprios pensamentos, entendendo que esses pensamentos vão te levar a um sentimento, que esse sentimento é o que vai te fazer agir e que essa ação, repetidas vezes, vai se tornar o seu próximo hábito. E o que a gente faz aqui na meditação, no mindfulness? Aí um pequeno parêntese. O mindfulness é um tipo de meditação, tá? Meditação é um espectro gigante de práticas que podem ser chamadas de práticas meditativas. É como a gente dizer esporte. Gente, esporte pode ser tênis de mesa, pode ser golfe, pode ser futebol, pode ser natação, você não especificou qual esporte. É a mesma coisa a meditação. São práticas meditativas que aí tem uma gama enorme. E o mindfulness é uma delas. Então, o Jon Kabat-Zinn, que eu trouxe essa citação dele, é justamente a pessoa que trouxe para o Ocidente, né, para as nossas vidas aqui urbanas, as práticas de mindfulness. Isso ainda lá na década de 70, e aí começou a entrar no mundo corporativo para gerenciamento de estresse e de ansiedade. E aí foi sendo aprimorado e estudado, né? E a neurociência foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, e a gente tem achados cada vez mais importantes como isso afeta a nossa vida. Então, como eu falei, a gente vai manter a atenção ao momento presente, instante a instante. Ou seja, não estou pensando, será que vai demorar? Eu estou com fome, tenho que jantar. Mas amanhã tem que... A mente tagarela, lembra? E nem remoendo coisas do passado. Ah, porque ontem isso aqui aconteceu. A mente tagarela está o tempo inteiro lá na frente ou lá atrás.
mas no mindfulness a gente se educa a estar no momento presente, de uma maneira aberta e sem julgamentos. O que é isso, gente? De uma maneira aberta é aceitação. O que é aceitação? As coisas são o que são. Imagina que eu estou aqui com vocês agora e o meu vizinho começa a escutar um funk ali do lado. Eu poderia, claro, né, vou lá falar com ele, olha, estou dando uma aula e tal, não sei o quê, mas imagina que não é bem ali do lado, é em algum outro lugar que eu não consigo identificar o que é. Aí eu vou ficar brava, eu vou ficar puta, que tá trabalhando minha aula, tá atrapalhando vocês, que a gente não vai conseguir se concentrar, que... Olha a mente tagarela. Eu posso mudar que o cara lá não sei aonde, que eu não sei nem onde é, não dá para eu ir, ligou um funk? Eu não posso mudar isso. Então, a aceitação é as coisas são o que são. E tem coisas que eu não posso mudar. E é importante frisar que é diferente de uma passividade. A aceitação, ela não é ser passivo. Não dá para fazer nada, não dá para mudar nada. Não, é diferente. É saber que tem coisas que eu não posso interferir. E aí vem aquilo que eu falei no começo. Tem as coisas que eu posso interferir. Tem as coisas que eu posso, sim, decidir. Então, é aqui que a gente usa o nosso julgamento crítico, a nossa mente cognitiva, para escolher as coisas que a gente pode escolher. Como eu falei lá no começo, o que eu vou comer, os ambientes que eu vou frequentar, quais os livros que eu vou ler, e assim por diante. E sem julgamentos. Por que sem julgamentos? Imagina que a gente começou aqui a prática, e aí já fica aí a primeira orientação para a prática. Lembra que eu falei? A mente vai se distrair? A mente é tagarela? Não se julga. O julgamento é para a gente mesmo, não é para os outros, tá? Para os outros também, mas nesse momento é para a gente mesmo. Ai, olha, tá vendo? A mente se distraiu, mas não era para me distrair, era para eu estar concentrada na minha respiração, mas agora eu não estou nem escutando o que ela acabou de falar, porque eu já me distraí de novo. E aí, ao invés de simplesmente deixar essa distração passar, você está ali se cobrando, se julgando, se comparando. Então, não se julga e tenha essa postura de abertura. Simplesmente estar presente no momento. Vou guiar vocês no começo da prática para isso. Consciência do quê? Aí é que tá. Lembra que eu falei que a gente vai treinar o nosso foco, a nossa concentração, a nossa atenção? Eu que vou decidir no que eu vou me concentrar. Nessas práticas aqui, eu vou trazer uma diversidade de práticas justamente para vocês terem autonomia depois. Vou acordar de manhã e vou fazer uma prática dos sons. À noite, antes de dormir, eu vou fazer o escaneamento corporal. Você que decide aonde você quer colocar a sua atenção. Lembra o pensamento do Confúcio lá no começo? Onde você coloca a sua atenção, é ali que se expande. Foco é poder. Que mais? Eu posso perceber as minhas reações físicas, observar, sem julgar, as minhas emoções e sentimentos. A gente se torna muito mais consciente da gente mesmo. Aí, mais 2 conceitos para a gente começar a nossa prática. A atenção e a aceitação. Na verdade, eu já falei sobre os dois, né? A atenção é para onde você vai direcionar a sua atenção, e aqui nessa prática eu vou guiar a atenção de vocês, mas para quê? Para que vocês desenvolvam musculatura para depois, para poder levar isso para a vida de vocês, para o estilo de vida de vocês, para o dia a dia de vocês. E isso que a gente faz aqui, eu estava conversando com o pessoal no começo, acho que a gente não tinha começado a gravar ainda, é uma prática dedicada, ou seja, aquele momento que eu resolvo que eu vou sentar para meditar. Mas a gente pratica a atenção plena em outros momentos. Por exemplo, quando eu estou me alimentando. Se eu estou comendo de qualquer jeito, na frente do computador, preocupada com o trabalho, não sei o que, aí de repente eu olho o prato de comida e falo, gente, já acabou meu prato de comida, não estava nem prestando atenção nem o que eu comi.
Ou, outra situação, estou conversando com alguém, está conversando com seu amigo, aí você dá aquela viajada, assim, né? Aí você olha e fala, ai meu Deus, o que ele falou agora? É minha vez, eu não sei nem o que responder. É isso. Quando você estiver conversando, converse. Quando estiver se alimentando, se alimente. E a gente vai trazendo a nossa atenção para o momento presente, momento após momento. E essa aceitação, que é a postura de abertura. Esses são apenas 2 conceitos, eu vou trazer outros ao longo dos próximos encontros, porque tem muito mais aí para a gente explorar, para a gente compreender a nossa humanidade compartilhada, a nossa compaixão. Mas por hoje, tá bom, né? E por que tem essa âncora aí? Porque a âncora é para onde vai voltar a sua atenção quando você se distrair. Lembra? A gente vai se distrair, vai perceber que se distraiu e vai trazer a nossa atenção de volta. Aí a gente vai se distrair de novo. E aí a gente vai perceber de novo que a gente se distraiu e vai trazer a atenção de volta mais uma vez. E aí a gente fica, então, nesse ciclo. Eu observo a minha respiração, ou seja, qual for o foco de atenção daquele momento, eu me distraio. Olha a diferença, se eu me distrair, falar, ai meu Deus, olha só, me distraí, você vai embora com a distração. Não, me distraí, me distraí, beleza, vou voltar aqui. Retoma o foco da atenção. Esse exemplo aqui é da respiração, mas a gente vai perceber hoje que a gente vai usar outro sentido para a meditação. A respiração, ela é presente o tempo todo. Por quê? Porque eu preciso oxigenar os meus tecidos, tá? Então, a gente, muitas vezes no dia a dia, a gente respira muito curtinho. E esse respirar curtinho, é uma respiração aqui no peito, acaba que não oxigena, a gente tem uma troca gasosa menos eficiente, fica sempre um gás carbônico residual. O nosso cérebro, ele literalmente não recebe oxigênio suficiente, a gente não pensa com tanta clareza. Olha só, gente, a importância só da respiração. Aí aqui, vou tirar a apresentação para fazer a prática com vocês, e fica sempre essa pergunta, né? O que mais te alimenta? Então, o que é que está te nutrindo no dia a dia e é onde você está colocando a sua atenção. Eu vou parar agora, então, de compartilhar para a gente começar a prática. Estou vendo aqui pelo avançar da hora que eu falei um pouco mais do que o previsto, mas eu acho que está sendo bom, né? Acredito que esteja sendo aí interessante para vocês, que vocês estão todos aqui, fico grata por isso. Para a apresentação. Vou abrir aqui. Vamos lá. Gente, o que a gente precisa? Estar sentado. De que jeito? Qualquer jeito que você esteja confortável. Para quem não está acostumado, é legal que tenha um encosto. Eu estou aqui numa cadeira, então é legal que tenha um encosto. Porém, pode ser no sofá, pode ser na cama, pode ser no chão. Realmente é um local que você se sinta mais confortável. Nesse momento, eu não recomendo deitar, porque pela hora, pelo estado de respiração, vai ter uma probabilidade de você cair no sono, e a nossa ideia aqui não é cair no sono, é estar com a atenção voltada para fora. E aí, a postura. Como é que eu vou saber que minha postura está legal? Primeiro, eu não preciso ficar com as costas tudo dura e reta e tensa. Não. Eu vou fazer uma respiração bem profunda, e nessa respiração, a gente vai fazer 3 vezes, a gente vai justamente alinhar a postura. O que eu tenho que observar? Principalmente a lombar. Às vezes, se você está no sofá, o sofá dá aquela engolida na gente, a gente dá uma curvada assim para frente. Então, bota uma almofadinha, ou se estiver no chão, bota uma almofadinha também para ficar com o bumbum um pouco mais elevado, para que essa postura não fique assim curvada. E a gente vai abrir o peito e alinhar aqui, né? Não sei quem aí tem problema igual eu trabalho muito no computador, fica com a cervical assim doendo. Então, cervical, lombar, ombro, tudo isso vai ser uma postura ereta, uma postura digna, porém sem tensão, uma postura altiva.
Tive um professor que me ensinou essa palavra, eu achei lindo. Eu quero todos com uma postura altiva. Olha que bonito. Então, vamos começar fazendo 3 respirações profundas, aproveitando nessas 3 respirações para você encontrar aí esse alinhamento do seu corpo. De preferência pelo nariz. E essas respirações profundas a gente pode soltar pela boca para já induzir um relaxamento. Então, vamos lá, vou fazer com vocês. Está um barulhão na rua, né? Só porque eu falei. Mas a gente vai usar isso na nossa prática. Então, vamos lá. A gente inspira e solta. Pode fazer esse barulhinho mesmo. Que aí você já induz o seu relaxamento. Inspira. Solta. Mais uma vez, bem profundo. Enche bem a barriga. Isso. Vai encontrando agora o seu próprio ritmo de respiração. Eu vou combinar com vocês o tempo, e dessa vez eu estou olhando para o relógio, então eu vou controlar o tempo para que você não tenha essa preocupação. Está demorando? Vai demorar para acabar? Estou ficando com sono? Estou com fome? Para tirar esse pensamento do caminho, eu vou combinar com você que a gente vai fazer essa prática por, no máximo, vou colocar no máximo 15, mas eu vou usar 10, tá? Vou pegar uma margenzinha aí só de 10 minutos. Vocês vão ver que 10 minutos vai parecer uma grande eternidade. Então, não se preocupem com o tempo, apenas pega o ritmo da sua própria respiração. Se você estiver de olhos abertos e já quiser fechar os olhos, fique à vontade. Se quiser ficar com os olhos abertos, esteja à vontade também. O que acontece quando a gente fecha os olhos é que a gente reduz os estímulos e a gente tem maior facilidade em se concentrar em outra coisa quando a gente tem menos estímulos, por exemplo, o estímulo visual. Então, fecha os olhos ou deixa os olhos semicerrados. E nesses primeiros instantes, só respira e percebe o movimento do seu corpo enquanto você inspira e expira. Não precisa mudar nada no seu ritmo, apenas perceba o movimento do seu corpo e a sua respiração natural. Isso. Muito bem. Talvez você sinta alguma tensão ou alguma parte do seu corpo esteja te chamando a atenção. Use essas próximas respirações para perceber se há alguma tensão nos ombros, talvez na testa, ou mesmo nas mandíbulas, nos olhos, nos lábios. Enquanto você respira, você vai percorrendo o seu corpo e percebendo se há algum ponto de incômodo. Isso. Muito bem. Agora, coloque a sua atenção no que você está ouvindo, além do som da minha voz. Perceba os sons mais próximos, talvez dentro da sua casa, no vizinho, ou na rua. Perceba que a cada instante você é capaz de identificar sons que você não tinha percebido antes. Perceba o que você escuta.
Perceba sons do ambiente, da rua. Talvez até os sons aqui do meu vídeo. Vá levando essa sua atenção para os sons ainda mais distantes. Os que parecem estar mais longe. E agora, desse som que está mais distante, vá voltando para um que esteja um pouco mais próximo. Um pouco mais próximo. Um pouco mais próximo. Quando a sua atenção estiver nos sons bem próximos de você, como, por exemplo, na sua própria sala ou no seu quarto, onde você estiver, perceba se ainda há alguma outra camada de sons que você não tinha percebido antes. Talvez um zumbido da geladeira, o ar-condicionado do vizinho, o seu computador ou celular emitindo algum som. Perceba o quanto você é capaz de aguçar os seus sentidos. Muito bem. E agora, que a sua atenção está voltada para esse ambiente externo, experimente levar essa percepção para o seu ambiente interno. A sua atenção agora, ela passa dos olhos para dentro, para o seu próprio corpo. Talvez tenha um silêncio. Talvez você escute ou sinta ou perceba o seu coração batendo. Movimentos no seu estômago ou intestino. O que mais? O que mais? Isso. Muito bem. Aproveitando agora esse estado de foco e concentração no seu mundo interno, mais uma vez, percorra o seu corpo mentalmente. Perceba a sua postura. Perceba o espaço que o seu corpo ocupa no espaço. Isso. Muito bem. Quais as sensações que vêm à tona? Apenas perceba-as e deixe-as passar, sem se apegar a nenhuma. Toda e qualquer distração, você apenas percebe
e os deixa passar. E agora você intencionalmente começa a respirar um pouco mais fundo, voltando a atenção para o movimento do seu corpo mais uma vez. Vagarosamente trazendo a sua consciência de volta para o seu momento presente. Percebe a sensação de estar sentado onde você está, de estar encostado onde você está. Percebe a sensação da roupa tocando o seu corpo. Isso. Lentamente, mantendo a sua respiração. Quando você estiver pronto, você pode abrir os olhos. E aí, para quem estiver assistindo na gravação, eu vou encerrar a gravação nesse momento para abrir um espaço de troca aqui para quem quiser conversar. E você que está assistindo na gravação, conta para mim como é que foi a sua prática, como é que você se sentiu, quais foram os seus desafios, para poder aprimorar ainda mais o nosso próximo encontro. Para quem está aqui agora, eu vou interromper a gravação, para a gente ficar à vontade para trocar, quem quiser. Quem quiser também já sair, se recolher, aproveitar esse momento de relaxamento.